de Romanos. Alguns têm Romanos como o quinto evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e Romanos falando então a respeito do evangelho, a revelação, o evangelho puro, é o suco do evangelho. Romanos, a carta que Paulo escreve aos cristãos que estavam em Roma. A gente viu aqui no capítulo 28 de Atos, ontem, Paulo em Malta, né? E depois ele encontra os irmãos ali em Roma. E aí escreve cartas para essas igrejas, uma vez que Paulo estava preso. Então, a forma de comunicar, de supervisionar essas igrejas se deu através de cartas. Uma questão óbvia. Um impedimento, uma limitação geográfica. Mas agora vai, então, essa supervisão, essa orientação através de cartas. E o que é interessante, né, é que Paulo, preso, escreve 5 cartas aí às igrejas ali da região da Ásia Menor. João, preso, escreve o Apocalipse. Então você percebe que as perseguições, elas também, as limitações, as prisões, foram oportunidades aí desses homens escreverem recomendações às igrejas que servem, então, para nós, uma orientação e a palavra de Deus, né? Então, chegamos no livro de Romanos capítulo 1. Então, mais uma vez, Paulo aqui vai tratar a respeito do evangelho. O evangelho destinado aos pecadores. Primeira coisa, o evangelho. Evangelho, o que significa evangelho? O evangelho significa boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Uma boa notícia aos pecadores. Portanto, Paulo endereça essa carta aos cristãos e diz, olha, o evangelho é uma boa notícia para todos aqueles que consideram, que percebem, que reconhecem que são pecadores. E o evangelho é uma boa notícia para os pecadores. Paulo, doulos, servo. Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, que segundo a natureza humana, era descendente de Davi. Olha o Paulo escrevendo a carta dizendo, quem está falando é Paulo, escravo de Cristo. Pastor, mas Paulo era livre agora, não é escravo, a gente não é escravo, a gente era escravo do pecado, mas nos fomos libertos em Cristo Jesus. Pois é, mas Paulo, ele se faz escravo de Cristo, porque ele sabe que ele foi comprado com alto preço. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo está escrevendo a respeito dele mesmo, dizendo, eu fui separado para o evangelho, para a boa notícia, o qual Cristo prometeu previamente por meio de seus profetas, nas escrituras sagradas. Sim, nós lemos o Velho Testamento, tinha profecias a respeito de Cristo Jesus, acerca do Filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi. Jesus, na descendência, aí a gente leu aí em Lucas, né, que era o filho do homem, descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado com poder Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios, olha só, por meio dele, por meio de Cristo, recebemos graça e apostolado, ou seja, recebi vocação, para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. Então, Paulo agora está endereçando o evangelho aos gentios. Ele está dizendo, eu fui vocacionado para levar essa boa notícia, que antes era exclusiva aos judeus, agora acessível aos gentios. A obediência da fé por causa do seu nome. E vocês estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos cristãos de Roma. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Eu e você fomos chamados para sermos santos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí, Paulo agora, ele diz que deseja ver os cristãos
que estão ali em Roma. Olha só. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, irmãos, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Olha Paulo. Paulo tinha plantado a igreja. Agora está preso, escrevendo uma carta para os irmãos, está dizendo, irmãos, eu fiquei sabendo da fé de vocês, que vocês têm crescido, vocês têm avançado. E eu dou graças porque a fé de vocês é proclamada em todo mundo. O Deus a quem sirvo de todo o coração, olha Paulo, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu filho, é minha testemunha, de como constantemente me lembro de vocês, nas minhas orações. Peço que agora, pela vontade de Deus, finalmente me seja aberto o caminho para que eu possa visitar vocês. Anseio vê-los, irmãos, a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los. Interessante, porque Paulo diz que, olha, eu desejo estar com vocês para compartilhar dons espirituais. Isto é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu não quero que sejais ignorantes, irmãos, quanto ao fato de que muitas vezes planejei visitá-los para colher algum fruto entre vocês. Sim, porque Paulo estava o tempo inteiro recomendando, o tempo inteiro supervisionando, pregando, anunciando. Ele disse, olha, eu desejo ir até vós para perceber os frutos, colher os frutos disso que a gente está anunciando, a mensagem. Não quero que sejais ignorantes quanto ao fato de muitas vezes planejei visitá-los para colher algum fruto entre vocês, como também entre outros gentios, mas fui impedido até o presente momento. Paulo estava preso, uma questão óbvia. Eu sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Olha a humildade dele, né? Eu sou devedor. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Irmãos, Paulo devia alguma coisa para esses irmãos? Não devia nada. Mas ele se fez escravo de Cristo. Né? E agora, Paulo declara, não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho da boa notícia. E a boa notícia, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. O evangelho não é palavra persuasiva humana. O evangelho não é uma opinião. O evangelho não é um palpite humano. O evangelho é a boa notícia de Deus. O evangelho, ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Pela graça, sois salvos mediante a fé. O evangelho é poder de Deus. Não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. E aí Paulo agora sabe, né? A salvação, a boa notícia, que é Cristo, ele é o enviado, ele é o salvador, primeiro dos judeus. Ele veio para os seus, os judeus, primeiro para o judeu, e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. O evangelho revela a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. A justiça de Deus é pela fé. Você se torna justo diante de Deus, não é pelo que você faz, é pelo que você crê. A justiça de Deus é pela fé. Essa é a boa notícia do evangelho. Você, pecador, você que estava imerso em seus pecados, eu e você, imersos nos nossos pecados, uma boa notícia ouvimos. Qual é a boa notícia do céu? É que Cristo Jesus, em Cristo Jesus, opera a justiça de Deus. E a justiça de Deus é pela graça, mediante a fé. Não é obra sua, não é uma obra minha, não é uma obra nossa. A justiça de Deus não é conquistada com esforço humano. A justiça de Deus é apropriada, recebida por meio da fé. Você se torna justo, você se torna santo, você se torna filho de Deus pela fé, não é pelo que você faz. Portanto, você que estava condenado, tentando obedecer às exigências, os mandamentos, a lei, não é no esforço da lei, do merecimento, que você é justificado diante de Deus. Você se torna justiça pela fé. O evangelho anuncia Cristo Jesus, morto, ressurreto, e agora, pela fé, em Cristo, no nome dele, na sua ressurreição, você se torna filho de Deus, e você se torna justo diante de Deus, você é aceito diante de Deus, não pelo que você cumpriu, mas pelo que você creu. Uma certeza que no céu, sabe o que tem? No céu tem crente.
No inferno, é interessante, né? Que no inferno vai ter muita gente que fez boas obras. Mas sabe o que condena? Sabe por que vai para lá? Por não crer. E no céu vai ter um monte de gente que bagunceira, mas creu. Porque a justiça não é do mérito humano. A justiça é da fé naquilo que Cristo fez. Portanto, o que qualifica alguém para o céu, ou aquilo que condena alguém ao inferno, é aquilo que ele criou ou deixou de crer. Então, no céu vai ter um monte de gente pitimbada, mas que creu. E no inferno vai ter um monte de gente boa, que não creu. Que a justiça é revelada pela fé. A justiça de Deus, entenda isso. E você somos justificados da condenação do pecado, da condenação eterna que tínhamos por meio do pecado, o salário do pecado que é a morte, estávamos condenados. Essa justiça é revelada em Cristo Jesus. Por isso que é Jesus morrendo no nosso lugar, na cruz do Calvário. Quem que estava lá? Quem que matou Jesus? Os romanos. Não foram os romanos. Quem matou Jesus fomos nós. Quem estava lá naquela cruz. Ele veio substituir a nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para unigênito, para que todo aquele que nele crê, para todo ser humano que crê que Cristo Jesus é a oferta de Deus, pagando o pecado que era nosso, não pereça. Ou seja, a nossa eternidade não pereça. Mas tenhamos, através de Cristo, uma vida eterna. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, do alfa ao ômega. A vida cristã começa pela fé. Isso você só pode conquistar, se apropriar daquilo que Deus fez pela fé. Você não se apropria da salvação pela fé, mas das conquistas do seu dia a dia, do seu carro, do seu apartamento, da sua faculdade, dos seus objetivos, seus sonhos, por outra coisa. Não, aqui é um mérito. Não, do início ao fim, a justiça de Deus é revelada pela fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Você é justo, você é justificado, a sua vida é pela fé. Você se apropria pela fé. As suas conquistas são pela fé. As suas decisões são pela fé. Você resolve a sua vida pela fé. Você toma direções do seu casamento, você toma direções na sua vida, você toma decisões financeiras pela fé. O justo vive pela fé. Do alfa ao ômega, do início ao fim, o justo vive pela fé. O Evangelho, essa boa notícia, é destinado aos pecadores. O Evangelho é uma boa notícia de Deus destinado a todos os pecadores. Paulo escreve aos Romanos dizendo, a boa notícia do céu é enviada aos pecadores. E Paulo começa a descrever agora o porquê esse Deus estava irado. Deus estava irado. Deus era um Deus irado. Por quê? Por conta do pecado. O pecado da humanidade, o pecado de Adão, e agora o vírus do pecado a partir de Adão se estabelece por toda a humanidade. Esse homem pecou, merece a ira vindoura de Deus. Para que a ira não viesse sobre o homem, Deus enviou a ira sobre Jesus. Enviou Jesus e a ira veio sobre Jesus. Paulo agora começa a dizer que esse Deus é um Deus irado. É um Deus que estava irado. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Paulo diz que existe uma boa notícia. Romanos, irmãos, eu tenho uma boa notícia para vocês. Só que essa boa notícia começa da seguinte forma. Quero falar para vocês que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Que suprimem a verdade, que trocam a verdade pela injustiça. Trocam a justiça pela injustiça. Eles trocam a verdade pela mentira. Deus, a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Você acha? Nós estamos vivendo em dias em que a mentira é vendida como verdade e a verdade parece que é mentira? Tem deputado sendo acusado
acusado não, que foi condenado a pagar 30 mil reais a uma pessoa de sexo masculino, que ele chamou essa pessoa, se referindo de acordo com o seu sexo de nascimento, só que essa pessoa diz ser outra coisa. E porque ele falou a verdade em relação a isso, ele está sendo condenado a pagar 30 mil reais. Porque ele falou a verdade. Paulo está dizendo que portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça, porque isso é injustiça. Porque os homens, eles mudaram, eles suprimem a verdade e têm a verdade como mentira. E tem a mentira como a verdade. Essa maldade humana, isso aqui, a ira de Deus está manifesta contra toda impiedade. Porque a humanidade, por conta do pecado, desvirtua a verdade e parece que é mentira. O certo é errado e o errado é o certo. Você já está percebendo que nós vivemos dias maus, né? E a ira de Deus é manifesta contra toda essa injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles. Ou seja, o que de Deus pode conhecer é revelado entre a humanidade. Porque Deus revelou. 20. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, quais atributos invisíveis, pastor? O seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Espera aí. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, compreendidos por meio de coisas criadas. Então, espera aí. Ah, mas olha só, eu não creio. Só um pouquinho. Eu não creio em Deus. Eu não creio que existe um atributo divino, o divino que criou essa humanidade. Eu não consigo crer nisso. Paulo está dizendo que a criação revela que existe um Deus. E essa humanidade cética, descrente, orgulhosa, soberba, o homem que se coloca como um Deus está irado. A ira de Deus será manifestada sobre toda a impiedade e injustiça. Porque esses homens trocaram a verdade pela mentira, a mentira pela verdade. Eles aplaudem o erro e vaiam um acerto. Deus está irado. E a criação revela os atributos invisíveis de Deus. É muita soberba humana o homem falar que não acredita em alguma coisa, que não sabe se Deus existe, porque a criação revela, meu Deus do céu, como que em 9 meses, o nada vem a ser um bebê perfeito, com olhos, a íris, um olho, os detalhes, o dedinho, a unha, a mão, o aspecto, o formato, o corpo humano, a complexidade que é uma coisa fora do lugar, desconfigura tudo. Esse ser humano alinhado, a partir do que? 9 meses dentro de um ventre. E o homem diz, não, mas isso aqui é fruto do acaso. Isso aqui é fruto do acaso. Paulo está dizendo, desde a criação, primeiro, Paulo está dizendo, Deus está irado contra toda a impiedade, injustiça e toda a maldade humana. Sim, irmão, eu e você precisamos estar convencidos de que esse mundo, a torpeza, o erro humano, a bagunça da humanidade, não vai ficar assim. Até que Deus virá julgar o mundo. Virá juízo sobre toda a maldade. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Eu não sabia. Ah, eu não sabia. Não, todo homem é indesculpável diante de Deus. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças.
A humanidade, tendo conhecido Deus, não, mas olha só, nunca ninguém me falou de Jesus. Pois é, mas é só olhar para a criação que tu sabe que tem um Deus que criou isso aqui. É só olhar para a criação que tu conhece a natureza e os atributos invisíveis de Deus. Deus revelou. Deus se revelou ao homem. E o homem despreza Deus. O homem acha que consegue sozinho. O homem faz na sua força. O homem não quer nem ter a relação com Deus. A vaidade humana, o orgulho humano, eu posso, eu por mim mesmo, eu não preciso de coisa alguma. Eu não preciso de bengala da fé para nada. Todo mundo, eu sei, né? Isso aí é para quem precisa. E a humanidade fala isso, soberbos, achando que podem, por si mesmos, dar conta da vida. Paulo está dizendo, são indesculpáveis naquele dia, no dia do trono branco, do julgamento de todos os homens. Cada homem deverá prestar contas. E Paulo diz, são indesculpáveis, porque até olhando para a criação precisa reconhecer Deus, a existência de Deus e se submeter ao seu governo. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, não é assim a humanidade? Os detentores do saber, os intelectuais, eles sabem, ou eles criticam, eles se acham deuses, uns têm certeza que são. Eles afirmando serem sábios, eles se tornaram agora os investigadores de Deus. Eles buscam submeter Deus a procedimentos científicos para provar a sua existência. Eles são deuses. Paulo diz, indesculpáveis. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Esses que afirmam não saber da existência divina ou duvidar da existência divina são os mesmos que andam com um trevo de 4 folhas dentro de uma carteira para ter sorte. São esses que amarram na perna uma corda para trazer proteção, mas não creem no Deus criador, protetor do universo. Paulo diz indesculpáveis, porque eles trocaram a glória de Deus. Eles não dão glória a Deus, eles dão glória para uma semente de Jeriquiti. Eles dão glória para uma ferradura atrás da porta, mas aí para crer no Deus criador não crê. Porque a maldade humana, o pecado humano, Paulo está dizendo, são indesculpáveis. Eles não dão glória a Deus. Não dão. A glória é deles, a glória é de uma ferradura num cavalo, a glória é de uma miçanga, a glória é de uma corda na perna para trazer, de um sal grosso e de uma espada de São Jorge. Nem nós temos medo da espada de São Jorge. Nem nós temos. O diabo vai ter medo. Sal grosso para espantar. Imagina, nós usamos para comer. Você está entendendo? Mas o homem ama a criatura e não ama o Criador. Ele tem fé na coisa. Ele tem fé numa imagem esculpida por mãos humanas. Isso aqui. A pessoa tem muita fé. Eu fico admirado com o tanto de fé que as pessoas têm. Só que é no lugar errado, né? A questão não é ter fé, é onde que ela está. Essa é a humanidade. E Paulo está dizendo, são indesculpáveis. Isso é maldade diante de Deus. Essa soberba humana, sabedoria humana, essa crítica humana, essa leitura, esse ceticismo humano, isso aqui é maldade diante de Deus. Isso é soberba, orgulho diante de Deus. Isso aqui fere Deus. Fere. Vamos lá. É igual uma criança dizendo, ai pai, eu não acredito em ti. Como é que é? Como é que é? Eu não acredito. É uma soberba. O pai fica irado com isso. Ele não submete, não reconhece.
vai ficar irado. Deus, a ira de Deus, Paulo diz que está manifesta sobre toda a impiedade. Porque essa geração, a sua criatura, trocou a glória de Deus, atribui as coisas divinas, ele diz que é do homem, é força humana, potencial humano, né? Exalta a criatura e despreza o Criador. Deus está irado. E você precisamos, irmãos, entender que o Evangelho é uma boa notícia para um povo que estava condenado, porque Deus está irado. O Evangelho de Deus precisa confrontar todo pecador, toda soberba humana, todo mundo que acha que consegue sozinho, todo mundo acha que pelo seu mérito consegue ser bom diante de Deus. Todo mundo precisa reconhecer que não é. Todo homem precisa reconhecer, bater no peito e entender que eu sou o pior dos pecadores. Só a graça de Deus na minha vida. Paulo está dizendo, esse Deus está virado. E por conta dessa obstinação humana, sabe o que Deus fez com a humanidade? A pior sentença, o pior juízo de Deus é quando Deus entrega o homem para si mesmo. E é isso que Paulo está dizendo, 24. Por isso, por essa soberba, por essa vaidade, pelo homem achar que ele pode, que ele consegue sozinho, e de ele atribuir a glória que é de Deus, ele atribui aos homens, a si mesmo. Aí sabe o que Deus fez? Tá bom. Eu vou entregar vocês para vocês mesmos. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles. O pior juízo de Deus é quando Deus entrega o homem para si mesmo. Por isso, Deus entregou essa obstinação, essa incredulidade da humanidade. Paulo está dizendo, Deus entregou eles para si mesmos. E aí, sabe o que o homem entrega a si mesmo começa a fazer? O fruto, ou melhor, a obra da carne, dessa maldade, dessa obstinação humana, a obra, o resultado, é Deus entregando o homem para ele mesmo. E qual o resultado disso? Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Para desonrarem o corpo deles entre si. O corpo, o casamento, a relação sexual que era para a glória de Deus, aquilo que era para encher o ventre, se tornou desejo para encher o estômago. Se tornou desonra. O homem entregue a si desonra o seu corpo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Paulo diz que são paixões vergonhosas. Paulo está dizendo que existe uma boa notícia que está sendo endereçada aos pecadores. E Paulo começa a dizer o que aconteceu. Primeiro, Deus está irado. Mas por quê, Paulo? Por que tu está escrevendo para nós, dizendo que Deus está irado? Por que Deus está irado? Porque a humanidade trocou a glória de Deus, atribuiu aos homens. E fez de homens deuses, de imagens deuses. A humanidade crê em um monte de coisa, mas não crê naquele que é o Criador de todas as coisas. E por essa obstinação humana, por a maldade humana, pela natureza pecaminosa que tem na humanidade agora, Deus os entregou a si mesmos. Deus entregou a paixões vergonhosas. E sabe o que foi o resultado disso? Até mulheres trocaram a relação sexual natural, por outra contrária à natureza. Por outra contrária à natureza. A paixões vergonhosas. A relação sexual natural por outra contrária à natureza. É contrária à natureza. Está claro? Está claro para você do que está se tratando isso aqui? Está claro para você? Está claro? Paulo está dizendo. O pecado, a natureza pecaminosa. Agora, a humanidade foi submetida, então, à natureza pecaminosa aqui. E trocaram. E aí a humanidade agora ficou obscurecida no entendimento. E agora o erro trata como acerto. E o acerto, quem faz o certo está errado. Quem está errado está certo. Deus entregou as suas próprias paixões. Por isso que
o homem, nas suas relações, degradam entre si. E aquilo que é natural, foi trocado por aquilo que é contrário à natureza. Relação sexual, natural, vai gerar. E antinatural não vai gerar. Simples quanto isso, é o que Paulo está dizendo. E Deus entregou as paixões. E o homem aí tem 1000 discursos, 1000 ideologia. E até teologia. Atenta contra... Isso é um atentado contra Deus e sua santidade. E não estou falando aqui, não estamos falando nada aqui, estamos falando de que a gente coloca na conta do amor, não estou falando nada disso. Estou falando contra a pessoa que é amada. Está falando de qual foi a natureza pecaminosa na humanidade, que agora subverteu o pensamento da humanidade. Que essa humanidade Deus entregou a eles mesmos. Em que agora existe uma avidez. Você sabe. A imoralidade sexual. Você já viu o apelo sexual? Tudo é isso. Você já viu o quanto de expressões sexualizadas nós temos? Você já percebeu isso? Então, tudo aponta para isso. Existe um apelo das crianças, para a perversão sexual das crianças, uma exposição sexual. Tudo o tempo inteiro apontando para isso. Porque a humanidade está inversa em seus pecados. E Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. As expressões nossas sendo sexualizadas o tempo inteiro. Não vou deixar o meu na reta. O que é isso, irmão? Fala para mim. O outro deu para trás. Esse aí deu para trás. O que é dar para trás, irmão? Me ajuda? Me deixou na mão. Sabe o que significa me deixou na mão? É marcar ter um encontro para fazer uma festinha e a pessoa não ir. E o outro ficou na mão para satisfazer os seus interesses. Tá vendo? Tudo é sexualizado. Humanidade, a mente da humanidade, a natureza está entregue às paixões carnais. Paulo diz que até as mulheres trocaram a relação sexual natural por contrário à sua natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Irmão, iguais não é um casal. Coisas iguais não formam um casal. Coisas iguais formam um par. Casal é constituído de duas coisas diferentes. Até as mulheres trocaram a sua relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Espera aí. Os homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Qual é o resultado da combinação de um par sexualizado e não de um casal? Tem que receber nos seus próprios corpos o juízo de Deus, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está descrevendo que o evangelho é uma boa notícia para a humanidade. Uma humanidade que trocou a glória de Deus, subverteu e colocou a glória que era de Deus, atribuiu a glória ao homem. Paulo diz, Deus está irado. Mas eu tenho uma boa notícia para entregar para vocês, irmãos. Paulo, mas que boa notícia. Bom, primeiro, Deus está irado. Nós estamos ficando com medo, Paulo. Deus está irado. Porque é muita maldade o que está acontecendo com a humanidade. É muita maldade, é muito soberbo humano, muito orgulho humano. Eu acho, do que eu consigo. E aí Deus agora, na obstinação da humanidade, Deus os entregou a si mesmos. E aí o homem começou a degradar-se a si mesmo.
Da mesma forma, homens também tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, então a palavra de Deus, isso é um livro escrito por mãos humanas. Isso é religião, isso é uma bengala para quem precisa. Eles desprezaram o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Irmãos, vamos lá. Gente, olha, quer ver? Cada vez mais está aparecendo esse tipo de coisa. Gente cética. Gente que não se submete ao governo de Deus. Estão loucos. Não. Ajuntamento de gente que se sente um cachorro. Eles frequentam creche de cachorro. Eles ficam lá fazendo concurso, latindo. Sabe o que é isso? Porque desprezaram o conhecimento de Deus, Deus entregou a disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Pessoa que se sente um canguru. E ela vive como um canguru. O outro vive como um cachorro, fica lá latindo, mordendo o outro. Esse tempo aqui, no Iguatemi, entra uma pessoa com uma jovenzinha engatinhando, de 4, vestida de cachorro, com uma coleira no pescoço. Sabe o que é isso? Nós estamos vivendo dias assim. Disposição mental reprovável, porque o homem foi entregue a si mesmo. Tem gato, tem ovelha, quero ver quando se encontrar, né? Um se fazer de leão e aí uma ovelha, quero ver o que vai dar no shopping. Não, porque se cada um tiver no seu instinto, vai matar o outro, né? Sabe o que é isso, irmãos? Cada vez mais as coisas acontecendo e a gente acha que é natural. Isso é antinatural. Isso é disposição mental reprovável. Isso é juízo já de Deus para a humanidade, que subverteu a glória de Deus ao homem e Deus entregou a si mesmos. Aí esse cada vez mais louco, mais estúpidos. O mundo é estúpido, o mundo é tolo, mas são os intelectuais de plantão, são estúpidos. Quanto mais cheio de conhecimento, mais coisa estúpida fazem. Estou dizendo que a pessoa deve ser ignorante, mas esses intelectuais, eles se acham deuses, eles são céticos, eles são anti-Deus, anti-Cristo, anti-conhecimento de Deus. Por isso se formou uma trend, onde eles falam que nasceram com o espírito animal que gostam. Mas eu acredito que eles estão com o cão no corpo. Quem não sabe? Essa coisa que nós mesmos já expulsamos o cão faz, tempo. Tá com o cão. Tá entendendo? Mas achando-se sábios. Os intelectuais, eu sei, contexto universitário, eles têm as teses, eles têm as linhas de conhecimento, eles têm as experiências humanas, mas estão submersos em um mundo de conhecimento natural, subversivo. E Deus os entregou a si mesmo, por isso cada vez mais. Eles são estúpidos, eles fazem coisas estúpidas, loucos. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Você acha que é normal, irmão? Praça pública, gente colocando crucifixo no ânus? Acho que é normal isso. Eles atentam contra a glória de Deus. Você vai ver se é colocando um Buda. Você vai ver se é contra outra religião. Se alguém pegar a figura do Maomé e coloca. Não, é o crucifixo. Você está entendendo? E Deus os entregou às suas próprias paixões. Não ache que isso. Ele não pode tornar banal isso. Não pode banalizar, tornar comum. O mundo está imerso em sua maldade.
Porque o homem tornou cheio de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. Mas pinta-se como sábios, como intelectuais, como gente muito estudada, muito científica, são estúpidos. São bisbilhoteiros, olha o que Paulo diz, são bisbilhoteiros, são caluniadores e inimigos de Deus. Você pode circular isso. Inimigos de Deus. Os pecadores maus. Paulo começa a descrever que o evangelho é uma boa notícia para qual tipo de gente? Bom, primeiro ele descreve que esses são os pecadores maus. Você pode escrever pecadores maus. Do capítulo 1, versículo 18 até o 32, Paulo está descrevendo pecadores maus. O evangelho é uma boa notícia aos pecadores. E Paulo começa a descrever a primeira classe dos pecadores. E a primeira classe dos pecadores são os pecadores maus. Os pecadores maus, eles fazem a maldade, é errado e aprovam o erro. É antisserto, é antinatural. O que Paulo está dizendo? Deus está irado. A justiça de Deus, ou melhor, a ira de Deus foi manifesta contra toda impiedade. Porque é maldade. Isso que a gente acha, não, porque tem que entender, porque não sei o quê, não deixa a ideologia, o engano, é engano. Olha o que Paulo está dizendo. Eles estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneira de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis e sem misericórdia. Sem misericórdia. Isso aqui é a descrição, sabe de qual tipo de pecadores? Pecadores maus. Eles fazem errado e aplaudem o erro. Eles aplaudem o erro. Eles dizem que o erro é certo. Eles se orgulham da sua estupidez. É isso mesmo. Isso é maldade. Isso é maldade. E Deus está irado contra todo tipo de maldade. Mas, pastor, o senhor não está dizendo que Paulo está escrevendo uma carta para os romanos? É. Dizendo que tem uma boa notícia? É. Mas que boa notícia é essa? Bom, primeiro ele está dizendo que Deus está irado. E já vai vir a boa notícia. Acalma. A boa notícia vai chegar. Mas primeiro nós precisamos saber que Deus está irado contra uma maldade humana. E pela maldade humana, porque foram obscurecidos no seu entendimento, atribuíram a glória que é de Deus, atribuíram aos homens. E agora cometem toda a torpeza entre si, degradam entre si. Deus entregou as suas próprias paixões. Irmão, sabe quem é o mundo? É as pessoas do mundo, os intelectuais de plantão, os detentores do saber, essa gente que critica, que não se submete ao conhecimento, que fala que crente é uma bengala, que fala que a fé é uma bengala, eles não se submetem, é muita soberba humana. Deus está irado. E sabe o que Deus fez? Deus entregou a si mesmos. E eles são caluniadores, bisbilhoteiros, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedientes, insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, eles sabem, a consciência acusa, mas eles, pelo orgulho do coração, resistem. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O que é isso? Pecadores maus. Pecadores maus. Paulo diz, eu tenho uma boa... O evangelho de Deus é uma boa notícia. Para quem, Paulo? Para os pecadores. E eu descrevo quais são os pecadores maus. Paulo acabou de descrever quem são os pecadores maus. Aí no capítulo 2 ele diz assim, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena você mesmo naquilo que julga. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo, você, pecador moralista. Agora a segunda classe de pecadores. A segunda classe de pecadores são os moralistas. Essa aqui ninguém de nós foge. Eu e você certamente já transitamos no caminho dos pecadores maus. Mas tem uma segunda classe, essa aqui pega todos nós. Moralismo.
A nossa régua para acusar o erro do outro é altíssima, mas a gente faz uma cortina de fumaça para o nosso erro. Moralista. Você que julga os outros é indesculpável, pois condena você mesmo naquilo que você julga. É isso que Paulo está dizendo. Quanto, visto que você julga, pratica as mesmas coisas. Porque são corruptos. Mas ninguém vê, né? O gato que tem na nossa casa. A sonegação que se faz. Mas é o que a gente julga, o outro. Você está entendendo? O que Paulo está dizendo? Condena o outro naquilo que mesmo faz. Condena o outro que errou, mas está imerso nos seus pecados escondidos. Pecador moralista. Se aqui todos nós transitamos por aqui. Todos nós. Tem como. Moralismo. Julga, mas pratica as mesmas coisas. Diz, nossa, que horror o que aconteceu na vida do outro. Olha que absurdo. Merece a morte. Condena com uma régua altíssima. Apedreja ela, essa adúltera. Pois é, mas a tua pornografia não tem problema nenhum. Paulo diz, você, homem, é indesculpável. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Pois condena a você mesmo naquilo que você julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. A régua para o outro, a exigência, o tanto que os outros precisam ser bom, lá em cima. Mas isso é a cortina de fumaça para suplantear os seus erros. Sabe o que é isso? Moralismo. Paulo descreve a segunda classe de pecadores. São os pecadores moralistas. Entretanto, versículo 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Paulo, o apóstolo Paulo aqui, eu acho lindo isso, irmão. O evangelho é para fazer a gente se enxergar. Você já se enxergou, irmão? Que todo homem se bater no peito e dizer, eu sou o pior dos pecadores. Isso aqui é uma tentação durante toda a vida, de a gente achar, condenar os outros, a régua para os outros é lá em cima. E para nós, é só cortina de fumaça. Sabe o que é moralismo? Cortina de fumaça. Isso que é moralismo. Que a gente condena naquilo mesmo que a gente faz. Condena o erro do outro. O adultério da outra. Aquela mulher que foi pega em adultério. Condena isso, é uma condenação, porque se acha bom. Eu nunca! Moralista. Você condena naquilo que você faz. Eu nunca. Aí Jesus vem e sobe a régua, né? Tu nunca? Só pensar com o desejo do teu coração já cometeu. Isso é o quê? É obviamente que a consequência é diferente, né? A consequência do ato, uma coisa, o ato consumado, e ato pensado é outra. Mas diante de Deus, é só para todo mundo se enxergar que é pecador. Diante de Deus. Ato consumado na terra, aí tem consequência diferente, óbvio. O pensado e o agido, aí é outra coisa. Mas o que é? Que o homem se acha bom, por isso que a régua da crítica é muito alta. Por isso que toda pessoa que ele carrega misericórdia, é porque ele se enxerga. Ele sabe que ele precisa de misericórdia. Agora, toda pessoa que é alto nível de criticidade, pode perceber, toda pessoa muito crítica, não estou dizendo de pessoas que buscam a excelência, estou dizendo de crítica, de condenação, sempre está falando do outro, sempre o outro é errado, todo mundo é errado, a pessoa é errada, esse aqui é errado, o procedimento desse aqui está errado, o outro está errado, o irmão está errado, o pastor está errado, o fulano está errado, o marido está errado, a esposa está errada, todo mundo está errado. É cortina de fumaça, moralista. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensará que escapará do juízo de Deus? 4. Ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, da tolerância de Deus e da paciência de Deus, Deus ter sido paciente? Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira
contra você mesmo para o dia da ira de Deus. Irmãos, todo moralista, um dia a conta chega. Ó pecador, é isso que Paulo está dizendo. Uma mensagem endereçada a toda a humanidade. A humanidade que são maus, pecadores maus. A humanidade que são pecadores moralistas, está dizendo, você que julga, condena, acusa, despreza, ok, sabe que você está acumulando ira de Deus. É isso que Paulo está falando para os pecadores. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, ou seja, a vida ressurreta. Mas para os que buscam seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação, Paulo está dizendo. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, pois Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que pecar sem lei, também sem a lei perecerá. Pastor, uma tribo indígena, e os caras não ouviram a lei de Deus, os mandamentos. Como é que fica? Todos aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Pastor, mas olha só, se a pessoa lá numa tribo nunca ouviu falar a respeito do mandamento de Deus, e a pessoa viveu tantos anos e morreu, certo? E aí, diante de Deus, é um pecador? É, mas ele não sabia o que era pecado. Sabia sim, mas como não tinha lei? Mas tem uma coisa que se chama consciência. Aí ele será julgado pela consciência. Porque até em um ambiente, um distrito, em uma tribo, em uma comunidade, em um lugar muito isolado do mundo, que não teve acesso à lei de Deus, até lá, quando uma pessoa mata a outra sem motivo, ou porque não estava se defendendo, ou, enfim, a consciência acusa que a pessoa não pode fazer isso. Aí serão julgados pela sua própria consciência. Portanto, todo aquele que pecar sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Ou seja, eu e você conhecemos a lei. Seremos julgados por ela. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que são declarados justos. Então, para aí. O mundo sabe o que é errado. Mas não seremos declarados justos diante de Deus por ter ouvido a lei, mas por praticar a lei. Aí eu pergunto para você, eu e você conseguimos praticar a lei? Conseguimos praticar toda a lei? Alguém consegue praticar toda a lei? Não. Então tem um problema aqui. 14. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, ou seja, nós não tínhamos a lei, nós não somos judeus, nós não tínhamos. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles. Ora, acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho o declara. Paulo diz, irmãos, eu tenho uma boa notícia. Ele diz, gentios, na verdade, gentios, né, irmão? Gentios, ímpios. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A boa notícia do céu. Qual é a boa notícia, Paulo? Deus está irado. Tá, mas isso não é boa notícia. Calma. Deus está irado com a humanidade, porque a humanidade está imersa no pecado e trocaram a glória de Deus, substituíram e atribuíram a glória de Deus para os homens, subverteram a verdade pela mentira, a mentira pela verdade, começa todo tipo de torpeza que é uma ofensa diante de Deus, o Criador, e da sua justiça, da sua retidão, da sua lei. A torpeza.
Deus, esses pecadores maus, Deus está irado. Deus também está irado com os moralistas, aqueles que criticam aquilo que eles mesmos fazem, aqueles que a régua para o outro é muito alta, mas para ele quer baixinha demais. Aquele que é incompassivo, empedernido, aquele que vive fofocando, aquele que vive causando confusão, aquele que coloca para o outro níveis de exigências altíssimas de santidade, mas para ele é baixa. Deus diz, o Evangelho diz, todos estão condenados. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. 17. Olha agora. Paulo agora. Ele fala dos judeus e da lei agora. Agora, Paulo, ele estabelece, ele inicia, a partir do verso 17, falando da terceira classe dos pecadores. Primeiro, maus. Segundo, moralistas. E a terceira classe agora, religiosos. Aí olha o que ele fala para os religiosos. Agora você se diz judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se você está convencido de que é um guia de cegos, luz, você, né, que diz que agora porque você sabe sobre Deus, que você é um guia dos cegos, está falando para os judeus, está falando para todo religioso, todo aquele, irmão, eu tenho percebido isso, oh Deus, tanto que as pessoas religiosas, eles falam sobre Deus, a pessoa fala sobre Deus, diz que tem Deus, diz que é de uma igreja, diz que não sei, são religiosos, mas não discernem o espírito das coisas, são orgulhosos, soberbos, altivos, vivem para si mesmos, não têm misericórdia, são incompassivos, empedernidos. Se você está convencido de que é um guia de cego, luz para o que estão entre, eu sou luz, eu sei, esses são os judeus, né? Eu não sou que nem essa gente gentil, eu não sou que nem esses publicanos, eu sou fariseu, eu tenho Deus, eu tenho minha fé, eu tenho minha religião, mas o coração está cheio de maldade, de orgulho e de ganância. Instrutor de insensatos, eu sou mestre de crianças, eu tendo na lei a forma do conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros não ensina você mesmo? Olha, Paulo está dizendo, você que ensina os outros é um guia de cego para você não se enxerga. Você não ensina, isso não se aplica a você. Você fala sobre perdão, mas não perdoa. Você diz que tem Deus, mas não perdoa. Você diz que tem Deus, que conhece a lei de Deus, as exigências da santidade de Deus, mas se torna incompassível para o erro do outro. Religioso. É isso que Paulo está dizendo. Você que prega contra o roubo, rouba. Você que denuncia o roubo, mas acha suas maneiras de roubar. Você que diz para não adulterar, adultera. Só que ninguém viu. Você que abomina ídolos, rouba os templos. Paulo está denunciando os judeus aqui, religiosos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus ao transgredir a lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Tem um monte de gentil que blasfema o nome de Deus. Tem um monte de ímpio que blasfema porque tem um monte de religioso que não é a tradução de quem Jesus é. Por isso que não é difícil encontrar alguém que está dizendo que sim, se é para ser crente igual aquela gente que diz que tem Deus, eu pelo menos tenho Deus, mas não faço essa bagunça toda. É isso que o ímpio fala? Sim ou não? É isso, tá vendo? E Paulo está dizendo, vocês são religiosos. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão, de fato, tem valor se você praticar a lei. Ou seja, você é religioso, o que adianta? Você faz circuncisão para dizer que tem uma aliança, mas essa circuncisão só vale se você cumprir a lei. Ou seja, o que adianta dizer que é membro de uma igreja, que é da lei, que é de Deus, que é um religioso, mas não praticar a virtude do evangelho? É isso que Paulo está dizendo. Aí se torna um amuleto para nós. Para todo. Por isso que a capacidade que nós estamos lá é muito próximo
de ser religiosa. É uma linha que a gente precisa fugir o tempo inteiro, uma proximidade dessa linha. Por quê? É quando a gente tem a forma, mas não tem mais a vocação. É quando a gente tem a liturgia, mas não tem mais a presença. Tem o prédio, mas não tem a presença. A nossa vida é só uma capa religiosa. A gente está cometendo todas as coisas que o ímpio comete, só que a gente condena o ímpio. Condena o outro, condena o irmão. Mas a gente comete. Aí, Paulo está dizendo. Se aqueles que não são circuncidados, olha só, a circuncisão de fato tem valor se você praticar a lei. Se você, porém, é um transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, o que para os judeus? Para os judeus, Deus do céu, o 8º dia tinha que circuncidar o menino. Aí tem aliança, verdade. Mas o que Paulo está dizendo? Pois é, mas você se orgulha tanto de ser judeu, de ser circuncidado, de estar debaixo da aliança de Abraão, mas você não cumpre a lei. E por não cumprir a lei, você se tornou um incircunciso. Mas você se orgulha de ser filho de Abraão. Que aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Ou seja, você pega o gentil, ele não está circuncidado. Mas se ele obedecer à lei, ele vai ser julgado pelo quê? Pelo que ele fez ou pela marca que ele tinha? E que esse aqui que tem não cumpre a lei. E esse aqui que não é circuncidado, mas o coração dele é submisso e ele cumpre a lei de Deus. Não serão esses considerados circuncidados? Aquele que é incircunciso por natureza, cumprindo a lei, condenará você. Incircunciso por natureza. E tendo a lei escrita, é a circuncisão, é transgredor da lei. E você que tem a lei, tá falando para os judeus, você, judeu, que tem a lei, que você é circuncidado no 8º dia, mas não cumpre essa lei, você é transgressor da lei. Não é judeu quem é apenas exteriormente. Aleluia. Aleluia. Porque Deus tem uma aliança com o seu povo. E o povo de Deus na terra são judeus. Paulo está dizendo agora, isso diz respeito a mim e a sua vida, irmãos. Olha só. Não é o judeu quem é o apenas é exteriormente. Nem é circuncisão, ou seja, a marca da aliança, que eles tinham que cortar o prepúcio do pênis para dizer que a geração estava debaixo de uma aliança. Isso era os judeus, isso caracteriza até hoje o judeu. Paulo está dizendo, não é isso. Nem é a circuncisão a que é meramente exterior, física. Não é pelo corpo ter sido degradado em um ato de circuncisão que, por conta disso, está justo diante de Deus. Não. Não. Judeu é quem é o interiormente. E circuncisão é a do coração pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Aleluia. Pastor, eu não estou entendendo. O Paulo disse, é a carta para o irmão que estava em Roma. Mas pegada a carta, né, pastor? É pegada a carta. Para todos os pecadores. Essa carta nos encontrou. Esse é o evangelho de Deus. É a justiça de Deus. Um minuto só. Pastor, então, é uma boa notícia, Paulo está dizendo. Primeiro, pecadores maus, moralistas e religiosos. Eu tenho uma boa notícia para você. Você já se identificou em algum momento da sua história em uma dessas classes de pecadores ou em todas elas? Sim? Então, eu tenho uma boa notícia para você. É isso que Paulo está dizendo. Primeiro, tem que reconhecer que precisa dessa boa notícia. Que vantagem há? 3. Olha agora. Paulo está falando. Agora. Fazendo uma distinção para os judeus, que eram religiosos, se acham bons, e para os gentios, que sabem que não são, que não estão debaixo da aliança. Ele endereça uma mensagem agora de esperança. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que valor há na circuncisão? Ou seja, que distinção é se todos são pecadores? Que diferença faz ser judeus? Porque eu sou judeu. Pois é, mas agora não é o ato exterior que te justifica diante de Deus. Não é isso. É o interior. É isso que justifica diante de Deus.
Que vantagem, então, em ser judeu, ou que valor há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então, peraí. Tá, então, tem glória em ser judeu? Tem. Porque estão debaixo de uma aliança. Essa aliança de Deus para com os judeus. Ok. Que importa se algum deles não creram? A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Ou seja, judeus, vocês devem se alegar que vocês são um povo de Deus. Mas vocês não devem se orgulhar e se ensoberbecer. Porque ser exteriormente um judeu, estar debaixo dessa aliança, tem muita promessa. Mas isso não atinge os padrões da justiça de Deus. Você precisa reconhecer que vocês precisam de um Salvador. Entendeu? É isso. Por isso que tudo isso era para apontar o quê? Que Jesus era a salvação da humanidade. Pela fé. Que não adiantava ser cheio. Olha só, eles debaixo da aliança de Deus, debaixo da aliança de Abraão, eles não ficaram lá abraçando ídolo. Não foi por isso que eles foram lá para a Babilônia. Não foi por isso que Deus repreendeu tantas vezes o povo obstinado, que faziam deuses para si. Pois é, mas eram hebreus, estavam debaixo da aliança de Abraão. O que isso adiantava? O coração deles não estava desviado de Deus. Eles diziam que nós somos judeus. Pois é, vocês são judeus, mas vocês estão amando outros altares, vocês fazem sacrifício para outros deuses, vocês estão matando os filhos de vocês, coisa que Deus nunca pediu. O que adianta você ter uma religião? Porque eu sou crente, o que adianta? Tá, então não tem glória em ser crente, cristão? Claro que tem. Tem glória em ser judeu? Claro que tem. Mas não adianta ter essa roupagem religiosa se o coração de vocês não estiver em Deus, na lei de Deus. O que importa se alguns deles creram? A incredulidade deles anulará. Ou seja, a incredulidade de alguns anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Ou seja, não é porque alguns não andam de acordo com a lei de Deus que isso anula a fidelidade de Deus. Claro que não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejam justificados nas suas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça revela a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Claro que não, Deus está sendo justo. Falo em termos humanos. De maneira nenhuma. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Contudo, se por meio da minha mentira a verdade de Deus se mostrou supramente grande para a sua glória, por que então sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha um bem? A condenação deles é justa. Que concluiremos então? Temos vantagem alguma? Paulo está dizendo para os judeus. Irmãos, a gente está debaixo da aliança de Abraão, mas isso, tem glória nisso? Claro que tem. Claro que tem. Tem bênção nisso? Tem. Mas isso não difere dos gentios. Porque as exigências de Deus, enquanto a sua lei, nós temos que cumprir. Igualmente o gentio. Então não é o fato de a gente ter um prepúcio do pênis cortado e ser filho de Abraão que nos faz justos diante de Deus. Todo homem, Paulo está dizendo, todos precisam reconhecer que precisam de um Salvador. Que praticar obras não é porque eu entrego cesta básica que me faz justo diante de Deus. Não é porque eu faço boas obras que eu sou justo diante de Deus. Eu sou justo diante de Deus através de Cristo, pela fé, porque ninguém consegue se justificar sozinho. O que concluiremos então? Temos vantagem alguma? Vamos lá, porque a gente se tornou membro da igreja. Isso. Porque eu fui lá e me filiei a uma igreja. Ok. E isso me faz justo diante de Deus? Não faz isso, me faz um religioso. Mas isso aqui não é o fato de eu ter uma carteirinha de crente que vai me fazer ser justo diante de Deus. Paulo está dizendo. Não é porque eu tenho a carteirinha de judeu que eu sou justo diante de Deus. Porque todos pecaram. Vocês se enxergaram, judeus? Enxergando. Vocês são religiosos? É verdade. Que nosso coração, a gente fala de Deus, mas nosso coração está cheio de maldade. A gente fala que tem Deus, mas não tem o coração de Deus. A gente fala de Deus, mas a gente não tem misericórdia. Ou é pecador moralista, ou é pecador mau. Ok. O que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos.
Como está escrito, não há nenhum justo. Irmãos, quando a gente chega e pergunta para a pessoa, é muito fácil, né? Pergunta para a pessoa, você acha que vai para o céu ou para o inferno? A pessoa diz, eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Porque eu faço coisa boa. Aí a gente, porque eu sou bom. Tu é bom? Eu sou bom, eu sou uma boa pessoa. Por quê? Porque eu não mato, não roubo, não me prostituo. Não, alguma coisa está errada então, porque Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Você está entendendo? Não há. Então tudo que a humanidade fala, não, porque eu sou boa pessoa, não é. Não, a palavra de Deus diz que não é. Não é. Não é. A bondade humana, essa bondade humana, Paulo disse que depois vai dizer que é trapo de imundícia. Sabe o que era isso? Trapo de imundícia? Era o absorvente usado na época, era um pano. É trapo de imundícia. A nossa bondade diante de Deus é trapo de imundícia. É um problema de natureza. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos e não conhecem os caminhos da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. A humanidade não tem temor de Deus. Não tem. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo, circule isso. Ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei. Ninguém será declarado justo pela obra da lei. Pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Paulo está dizendo, irmão, sabe por que tem os 10 mandamentos? Sabe por que tem os 613 mandamentos? Sabe por que tem as ordenanças de Deus? Sabe por quê? Só para que o pecado fosse manifesto. Quando a gente olha, a gente realmente, não tem como, eu não concluo isso. Eu não consigo. É para que o homem enxergue que não consegue e precisa de um salvador. A lei foi dada para que a ofensa, para que o pecado fosse revelado. É para isso. Portanto, ninguém será declarado justo pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Agora, aleluia, olha agora. Agora começa a boa notícia. Aleluia. Até agora tá chapeira, né? Entendeu o negócio? Eu tenho a boa notícia. Vamos esperar a boa notícia. Vocês são pecadores, vocês são maus, são moralistas, são religiosos. Deus está bravo com você e a ira de Deus irá sobre a humanidade. Deus está irado. Aí fiquei com medo. Ok, eu tenho uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Aleluia. Aleluia. Então, peraí. Então, agora tem uma justiça que eu consigo receber, mas não é cumprindo a lei. Porque cumprindo a lei, ninguém vai conseguir. Eu não consigo. Tá bom. Então, como que eu sou justificado diante de Deus? Agora, porém, se manifestou uma justiça, irmãos, que provém de Deus, independente das obras que você faz, das coisas boas que você faz. Que isso, as coisas boas que você faz, não é que não possa fazer, mas isso não te justifica diante de Deus. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção. Não há. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Eu, você, seus parentes, seus filhos, seus pais, todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Destituídos da vida eterna em Deus. Não tem, todos pecaram. Eu acho que foi uma boa pessoa, vai para o céu. Não vai para o inferno. Mas olha só, essa aí, olha, foi direto para o céu, não foi. Pelo que fez? Não foi. Alguém só vai para o céu pelo que crê. E alguém só vai para o inferno por não crer. No céu não vai pelo que fez, nem no inferno vai pelo que fez. Para o céu só vai pelo que creu, e para o inferno só vai pelo que creu também. Pelo que não creu. É loucura isso, né? Foi para o inferno porque fez isso. Não, foi para o inferno porque não creu. Porque já está condenado, todos nós. Então nós só vamos para o céu pelo que cremos.
E só vão para o inferno pelo que não cremos. Nós não, né? Os outros. Isso é um escândalo para quem faz tudo certo. Isso é loucura. Isso é loucura. Por isso que o evangelho é loucura de Deus, né? É loucura. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Dito isso, tá claro isso? Todos pecaram? Tá bom. Sendo, aleluia, aleluia. Agora tem a sentença de fé aqui. Justificados gratuitamente pela graça de Deus. Se torna justo, não pelo que faz, mas porque Cristo fez na cruz do Calvário. Ó, pecadores, eu tenho uma boa notícia para vocês. Qual é a boa notícia, Paulo? Que Deus está irado. Mas isso não é boa notícia, calma. Deus está irado. A ira de Deus é manifesta contra toda impiedade, contra a humanidade que trocou o certo pelo errado, o errado pelo certo. Vai o acerto e aplaude o erro, cometendo impurezas entre si, imoralidades, e Deus entregou as suas próprias paixões, cometem todo tipo de impureza e aprovam o erro e são insolentes, são soberbos, arrogantes, presunçosos, maldosos, homicidas. Eles são avarentos, gananciosos, eles são moralistas, são religiosos. A ira de Deus está manifesta contra todo pecado e maldade humana. Então, ninguém é justificado por suas obras, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No entanto, são justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ó, pecadores, essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. A justiça de Deus não é revelada pela obra dos homens. A justiça de Deus é revelada pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é dom de vós, isso é um presente de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 25. Deus ofereceu em Cristo Jesus como sacrifício para expiação, para remoção, pelo sangue, remoção dos pecados, para ser recebido pela fé. Você não é recebido diante de Deus pelo que você fez, pelo que bom que você fez, porque toda bondade humana é trapo de imundícia, é esterco diante de Deus. Nenhuma bondade humana atende às altas exigências do padrão santo, caráter irretocável de Deus. Portanto, todos pecaram, todos são pecadores, a natureza pecaminosa, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, mas somos justificados gratuitamente. Não é barato, porque é algo barato você paga alguma coisa ainda, é de graça. O evangelho é barato, não, o evangelho não é barato. O evangelho é barato, você paga alguma coisa. O evangelho é de graça, pela graça, pela graça. De expiação do seu sangue para ser recebido pela fé. Fale comigo, eu sou salvo, justificado pela fé. Fale comigo, justo eu não era, justo eu fiquei. Eu sou um justificado. Aleluia. Aleluia. Deus, 25, ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé de forma a demonstrar sua justiça. Isto porque, na sua tolerância, deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça. Aleluia. No presente, Deus demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm... Está escrito aí? Justo e justificador daquele que tem obra? Boas ações? Não, daquele que tem fé em Jesus. Fé. É a fé. É pela fé que você é abençoado. É pela fé que você prospera. É pela fé que você se apropria da riqueza em Cristo Jesus. É pela graça mediante a fé. Onde está, então, o motivo de vanglória? Olha Paulo perguntando, que glória nós temos, irmãos? Que glória a humanidade tem? Que glória o judeu tem? Que glória? Foi excluído, não tem glória humana, não tem não, porque eu sou bom, porque eu sou muito devoto, né? Porque eu oro bastante, né? Não é abençoado porque você ora bastante, não é abençoado porque você faz tudo certinho, você é abençoado pela graça de Cristo Jesus.
Seu casamento não é porque você nunca saiu da linha. Não, é porque é pura graça de Deus. Entendeu? Você é abençoado porque ele é gracioso. A glória é dele. Olha o que Paulo diz, onde 27, onde está o motivo de vanglória? Você acha que você é próspero porque você trabalha muito? Tem certeza disso? Não. Não é por conta disso, não. Não é por conta da capacidade humana. Ah, mas eu trabalho, tem gente que não trabalha. É assim, pô, não sei, no mínimo que você é coerente com aquilo que recebeu de capacidade. Você é esforçado, tá bom. Mas não é por isso que você é abençoado. O mundo, os pecadores maus, eles atribuem a glória a si. A maldade diante de Deus. Eles não reconhecem a graça de Deus. Por isso que Deus está irado com eles. Onde está o motivo de vanglória? Paulo está perguntando. Você acha que você é bom? Você acha, eu sei. Eu faço tudo certinho, né? Daí Deus ajuda quem cedo madruga, né? Não. Baseado em qual princípio que você se vangloria? Da lei nas obras? Não. Mas no princípio da fé, aleluia. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Irmão, isso aqui, quanto de nós vivia debaixo da lei? Está esse libertador. Muitos irmãos aqui, ó, que nós estamos reunidos hoje. Pastor, eu vivia debaixo da lei da condenação, tentando merecer o céu, fazer o certo. Não é que a gente vai fazer o errado agora, não. É que a gente não vai cansar de fazer o certo. Porque daí quando a gente não faz, não consegue, um dia a gente desiste. Eu não vou mais fazer certo, porque eu não consigo. Você foi justificado pela fé, você é aceito de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele se tornou a expiação dos pecados. Foi ele que morreu no seu lugar. O Deus irado se irou. Aonde que Deus está irado, pastor? Ele foi irado há 2000 anos atrás. A ira de Deus veio sobre a cruz. Sobre Cristo, sobre o Filho. Sabe que aquilo que era para Jesus sofrer, era para eu e você sofrer, porque era a nossa sentença. Deus estava irado. Deus derramou a sua ira na cruz. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Deus é Deus somente dos judeus? Olha Paulo. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que só existe um Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, os judeus e os gentios. Anulamos então a lei? Então quer dizer que não tem mais lei. De maneira nenhuma, Paulo diz. Ao contrário, nós confirmamos a lei, porque Deus continua sendo santo. Então não tem mais lei? Claro que tem lei. Só que quem cumpriu a lei? Cristo. Que nós não conseguimos, ele cumpriu. A lei continua dizendo o caráter de Deus. Alguém consegue? Ninguém consegue. Tá, então por isso não vale? Vale, a lei vale, tem que ser cumprida. Pois é. Tá, então se tem que ser cumprida, a gente não consegue, o que a gente vai fazer? A gente tem que crer que alguém cumpriu no nosso lugar. Então a lei continua valendo. Portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Ou seja, o que a gente alcançou segundo a carne, então, por ser filho de Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão, olha Abraão. Pastor, Abraão foi as obras de Abraão que fez ele estar debaixo da aliança? Não. Pastor, mas ele não ofereceu Isaac? Ofereceu. Tá, então foi pelo que ele fez. Não foi pelo que ele fez. Foi pelo que ele creu. Quando Abraão vai subir para sacrificar Isaac, Deus pediu Isaac, ele diz assim, ele vai subir. O Isaac perguntou, pai, eu tô vendo a lenha, eu tô vendo o fósforo, eu tô vendo o álcool em gel aqui, para fazer o foguinho, mas assim, eu não tô vendo o cordeiro. Abraão creu. Ele disse, o cordeiro, filho, Deus proverá. Abraão creu no cordeiro. Foi a justiça, porque creu no cordeiro, que Deus providenciaria o cordeiro. Abraão creu. Pastor, mas era Velho Testamento, Jesus não tinha vindo, pois é, mas o cordeiro estava lá. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. A pessoa que trabalhou, diz, vim aqui, o patrão na hora de pagar vai dizer assim, vou te dar um presente, qual é? Olha aqui, ó. Não, isso aqui não é presente, isso aqui é pagamento, né? É isso que Paulo está dizendo. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. No entanto,
ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída com justiça. É verdade, a gente não fez por merecer. Mas daí chega diante de Deus e diz, Deus, eu criei no Jesus daí. Aí você recebe a justiça dele pela graça. Não é mérito, é presente. Davi diz a mesma coisa quando fala da bênção do homem a quem Deus atribuiu justiça independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Destina-se essa bênção apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos, a fé foi atribuída como justiça a Abraão. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda era incircunciso. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados. Ou seja, eu e você aqui, ó, eu e você gentio, nós não fomos circuncidados. Mas Paulo está dizendo que Abraão é o nosso pai. Estamos debaixo da mesma aliança, pela fé. Porque Abraão também não foi justificado pelo que fez, foi porque creu. Mas depois tem a circuncisão lá na sua aliança, tem a circuncisão. Pois é, mas circuncisão é só um selo daquilo que já creu. Assim como o batismo é um selo daquele que foi salvo. Sim? Você está percebendo? Não é o batismo que salva, não é a circuncisão que salva. É a fé. Ele é igualmente pai dos circuncisos que não somente são circuncisos, mas que também andam nos passos da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé foi anulada e a promessa invalidada. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, não somente os judeus, de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão creu em Deus, esse Deus que chama à existência as coisas que não existem. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem esmorecer na fé. Reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Agora, não está escrito lhe foi atribuído somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem Deus atribuirá justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, dentre os mortos. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Vamos lá agora, capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você hoje temos paz com Deus. Você está em paz com Deus. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça. Pela fé. Você tem paz com Deus. Você sabe que para onde que você vai agora? Você tem paz. Paz. O mundo não tem paz com Deus. O mundo está condenado. O homem todo está condenado. Tem medo de Deus. Porque não tem paz com Deus. O mundo fala de paz, mas não tem paz. Somente aqueles que agora pela fé são justificados, eles têm paz com Deus. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes.
Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos, olha só, a gente tem paz com Deus. E até a tribulação a gente fica em paz. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Irmão, sabe o que produz perseverança? A tribulação. E a perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Qual é a evidência? O Espírito Santo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais, por meio dele, seremos salvos. Salvos do quê? Da ira de Deus. Nós não fomos salvos do diabo, nós não fomos salvos do inferno, nós fomos salvos, sabe de quem? De Deus. Diga, eu fui salvo de Deus. Olha que coisa. Nós não fomos salvos do diabo, nem do inferno. Nós fomos salvos de Deus, porque era Deus que estava irado. E agora a ira de Deus veio sobre Cristo. Fomos justificados pelo sangue de Cristo. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quando a gente era inimigo, a gente foi reconciliado por meio de Cristo. Muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, da mesma forma que o... Aleluia, aleluia, aleluia. Portanto, 5:12. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Sabe aquela coisa? Eu não sabia que era errado. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre dádiva, entre presente e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Aleluia, Liliane. Aleluia. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, ou seja, pelo pecado de Adão veio a condenação de todos os homens, sim? Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe, ou seja, o presente, a graça, mesmo de muitas transgressões, trouxe justificação. Se pela transgressão, aqui, 5:17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Cristo Jesus. Se pelo pecado reinou a morte, pela justiça você vai reinar em vida. Se pela transgressão você viveu morte na sua vida durante muito tempo, através de Cristo você tem vida. E é para reinar em vida, reinar em vida. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Se pelo pecado de... Pastor, mas pelo pecado de um bagunçou com tudo. É injusto.
É verdade. Mas também é injusto. Um acertou e todos se tornaram justos. Pelo acerto, pelo erro de um, todo mundo paga. Pelo erro de um, todo mundo estava condenado. Mas pelo acerto de um, todo mundo pode se tornar justo. Assim, consequentemente, como a transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque como, por meio da desobediência de um só homem, muitos são os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que aqui eu vou ler na Ara agora. Ara. A lei, sobreveio a lei, para que a ofensa, o pecado, olha o que está escrito, a lei é para que o pecado seja revelado. A lei, o não faça, não pode, não adultere, não adorarás a outros deuses, não dirás falsos testemunhos. A lei sobreveio, para que a ofensa, o erro, fosse revelado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Paulo, só um pouquinho. Se eu estou justificado pela fé, se eu já sou justo, se não é pelo que eu faço, eu já estou em paz com Deus, então quer dizer que eu vou continuar vivendo no pecado, porque eu já estou perdoado mesmo. Capítulo 6. Que diremos, pois? Nós permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante ainda? De modo nenhum, irmãos. Não, porque se tem bastante pecado, tem bastante graça. Então quer dizer que eu vou continuar pecando para ter mais graça? De modo nenhum. Por que alguém que diz assim, não, mas só um pouquinho, não faz sentido, isso quer dizer que eu já tô, não é pelo que eu faço, que eu já tô perdoado. Ele já tá perdoado. E tudo que fizer de errado já tá perdoado. Então eu vou continuar fazendo. De modo nenhum, irmãos. Como viveremos? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Aleluia. Eu vou continuar pecando então. Não, meu irmão. Pela justiça, pela fé, tu creu que a tua natureza morreu com Cristo lá na cruz do Calvário. E a justiça dele opera em ti. Então você morreu para o pecado. Declare isso hoje. Eu morri para o pecado. Porque é essa a grande tentação da nossa vida. O pecado sempre vai dizer, não, tu está vivo. Diz assim, eu morri para o pecado. Eu morri. Morri. Não tem como você querer comer uma coisa se você está morto. Vai comer a comida do pecado se você está morto. Morto não tem fome. Eu morri para o pecado. Como viveremos ainda no pecado? Nós que morremos para o pecado. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Você, no seu batismo, você batizado em Cristo, você foi batizado na morte de Cristo. Por isso que você desce as águas do batismo, dizendo, eu morri para a natureza caída. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Batismo é uma sepultura. Para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Fale comigo, eu fui crucificado, o meu velho homem foi crucificado com Cristo Jesus. O velho Israel foi crucificado em Cristo Jesus. Morreu na sepultura, lá nas águas do batismo. A velha natureza, o velho eu. Crucificado. Sabendo isso, teremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Esse corpo aí, que era antes do pecado, esse corpo do pecado está destruído. Não opera mais. A gente precisa crer, isso é pela fé. Por isso que quando o pecado vem, a gente precisa dizer, não, eu estou morto pro pecado. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu não sou mais, não é a velha natureza que está aqui, eu estou morto pro pecado. Ora, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Aleluia. Pois, quanto a ter morrido de uma vez
até uma semana? De uma vez até até amanhã? De uma vez que creu até pecar de novo? De uma vez para sempre. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos, nós, irmãos, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. O que é considerar morto para o pecado? É quando o pecado oferecer alguma coisa, você diz, não, eu estou morto, como é que eu vou se mover para algo que eu já morri? O corpo pecaminoso, você precisa declarar isso, você precisa crer nisso. Não é minha comida, o pecado não é. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Tá vendo? Não reine, não governe. O pecado não governa a sua vida. Você que é justo. Não faz sentido. Você já morreu para o pecado. Seu corpo já foi crucificado para o pecado. Como que você vai continuar pecando? Não reine o pecado de maneira que você obedeça às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum, irmãos. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. 18. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aleluia. Fale comigo, eu sou liberto do pecado. E eu sou escravo da justiça. Ser escravo da justiça pela graça. Ser escravo da fé agora. Vai ser liberto da lei. Você foi liberto da lei. Da lei que manda você fazer e você nunca consegue fazer. Que a lei, onde tem lei, faça, vai ter ofensa. Mas você foi liberto da lei, você foi cativo pela graça. Libertos da lei, cativos pela graça. Você foi liberto do pecado e se tornou escravo da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão e impureza, que leva mais à iniquidade, assim ofereceram-se agora em escravidão a... Ou seja, vocês, vamos lá, o seu corpo do pecado, a sua vida, a sua mente já foi entregue em outro momento para o pecado? Você já fez umas bagunças assim na história, assim? Você já fez toda sorte de impureza, de torpeza diante de Deus. Seu corpo já foi entregue para o pecado, operava, reinava o pecado. Você não queria, mas você fazia. Sua língua, sua mente, seus olhos, suas mãos, seu corpo, já foi tudo para o pecado. Quando vocês eram escravos do pecado, como ofereceram os membros do teu corpo em escravidão e impureza, que leva mais e mais iniquidade, assim como antes você entregou seu corpo para fazer bagunça, assim agora ofereça o seu corpo em escravidão à justiça que leva à santidade. Aleluia. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram? Então, das coisas das quais agora se envergonham. O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado. Aleluia. Você foi liberto do pecado. Se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. E seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Até aqui. Até aqui. Amanhã a gente retoma. Aleluia. É até aqui. Amanhã a gente retoma. Ou já até o 7. Só finalizar então, era até o 7. Eu pensei que tivesse 2 capítulos ainda. Só finalizar então. Irmãos, falo ao 7. Falo aos que conhecem a lei. Ou vocês ignoram que a lei rege o homem durante o tempo em que ele vive.
Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que unia ao marido. Correto? Eu sei que a gente diz, que seja eterno, até que eterno nosso amor. Não é eterno, é até que a morte separe. E está liberado. E eu sei que as mulheres ficam com ciúme disso, que se morrer, que vai casar com outra, o problema é seu. Porque é até que a morte separe. Tá? Então, Paulo está dizendo, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que se unia ao marido. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier a se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, aleluia, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Meu Deus do céu, você morreu para o pecado, você morreu. Você não tem mais aliança com o pecado agora, você morreu. Agora você está liberado para que o seu corpo seja de uma nova aliança. Para que você agora seja de uma nova aliança. Você agora é cativo pela justiça, pela graça de Deus. Você tinha uma aliança com a lei, isso levava à morte. Mas agora você tem uma aliança na graça. Você casou de novo. Agora, uma outra dispensação. Agora você é cativo pela graça. 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos membros do nosso corpo. Pastor, por que é despertado pela lei? Só diz não faça. Fala para a criança assim, não faz. A lei desperta. Você agora. Não olha para o seu lado direito agora. É uma tentação, né? Agora mesmo vai estar acontecendo algo no seu lado direito aí, mas não olha. Tá? E tem a tentação. Porque, por que eu não posso olhar? O que tem ali? A lei faz desejar, aumenta a ofensa. A lei. Não pode, não faça. Pois é o que Paulo está dizendo. Despertadas pela lei, atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Ou seja, não pode. Eu não posso bagunçar o meu casamento. Eu não posso. Daí vai lá e bagunça. Eu não posso mentir. Vai lá e mente. Eu não posso. É a lei, não pode, não faça. Agora, porém, porque morremos para aquilo que estávamos presos, fomos libertos da lei, para que sirvamos com o Espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. Agora, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Ou seja, a gente sabe as coisas erradas pela lei, né, de Deus. Não pode matar, não dizer as falsas testemunho, não é para mentir, não é para cobiçar, ok? No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem a lei o pecado está morto. Houve um tempo quando eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, mostrasse como pecado extremamente mau. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Você já fez o que você odiava? Não queria fazer, mas acabou fazendo? Escravo do pecado. Agora, 16. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sim, você era governado pelo pecado. Você não queria pecar, mas pecava. Você não queria falar mal, mas falava. Você não queria adulterar, mas adulterava. Você não queria mentir, mas mentia. Nesse caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Por isso que a pessoa diz assim,
pois não o faço. Olha agora. Porque tenho o desejo de fazer. Sei que nada de bom habita em mim. Irmão, você está convencido disso? Nada de bom habita em mim. Isso é, na minha carne. Eu consigo, não porque eu para. Nada de bom. Pois não faço bem, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Por isso que a pessoa disse que era uma coisa mais forte do que eu. Claro, é o pecado que dominava. Essa é a força do pecado. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Isso mesmo. Pastor, então eu era vítima do pecado? Era vítima do pecado, mas você era casado com ele. Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, no íntimo, eu queria fazer o certo. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser. Vamos lá, que lei é essa? Irmão, a lei da gravidade. Sabia que você está fazendo força o tempo inteiro? Quem está em pé está fazendo força o tempo inteiro. Você está atuando contra uma lei que está operando sobre você o tempo inteiro. Agora mesmo, você está fazendo força para não cair para o lado. Você está fazendo força para não cair para frente. Você está fazendo força para não cair para trás, porque tem uma lei da gravidade operando na sua vida. Assim éramos nós, fazendo força o tempo inteiro para tentar, mas não tem. Se você não fizer essa força aí, ó, você cai agora. Mas vejo outra lei atuando nos meios do meu corpo, ou seja, a força do pecado, mesma coisa, uma lei, a força do pecado atuando no corpo. Guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Olha Paulo, 7:24, miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? De modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Ou seja, eu na mente eu queria ser de Deus, mas na carne eu faço toda a bagunça, eu sou escravo do pecado. O que faz? Como que liberta disso? Capítulo 8, só o versículo 1, para ficar para amanhã. Portanto, agora, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há agora para aquele que está em Cristo, porque a lei do Espírito de Cristo libertou você da lei do pecado e da morte. Jesus, te agradecemos. Porque hoje somos justiça de Cristo. Não há mais condenação sobre a nossa vida. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça do Senhor. Quero declarar, ó Deus, que o Senhor revele a justiça, nós somos justificados. Essa é a boa notícia do céu. O Deus irado agora foi satisfeito em Cristo. E em Cristo, a lei agora que opera em nós é a lei do Espírito e da vida, não mais da condenação, não mais da culpa. Nós somos justificados pela fé. O pecado não tem mais domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Somos santos, somos separados, somos justificados. A lei do Espírito da vida opera em nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão. Não há mais condenação sobre a sua vida. O pecado não tem mais domínio. Você precisa estar convencido disso. Você precisa declarar isso. Você morreu para o pecado. Você morreu. Você morreu para o pecado. Você morreu. Você morreu para esse negócio. Ah, é que eu sou inconstante. Ah, porque eu sou estourado. Ah, porque eu sou explosivo. Ah, porque eu sou temperamental. Ah, porque eu sou doente. Ah, porque eu sou... Isso aí não é só verdade sobre a sua vida. Ah, porque eu sou assim mesmo. Isso não é verdade. Isso aí é lei. Você é santo. Você é justo. Você é saudável. Você tem a mente de Cristo. Você é liberto. Você é livre. É isso que é a sua sentença. Ah, é porque a gente é pecador, né? Você que é. Não. Você é justo em Cristo Jesus. É justiça em Cristo Jesus. É perdoado, é amado. Ah, eu sou confuso. Era. Agora eu tenho a mente de Cristo. É isso que a gente precisa declarar. É uma nova vida pela graça mediante a fé. Amém? Na consciência da justiça de Cristo. Medite isso. Cristo me libertou, eu tenho uma nova identidade. Aleluia. Ser na justiça de Cristo Jesus. Medite isso hoje.
Medite nisso hoje. Medite nisso todo dia. Tá? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram na sua vida. Você foi feito novo. Você não é mais o pecador do antigo. Não opera mais a lei agora do pecado, da morte. Não opera mais em você, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Isso é lei do Espírito da vida. Então você é aquilo que a palavra diz que você é. Justo, perdoado, e não há condenação sobre você. Amém? É uma boa notícia? Chegamos na boa notícia de Paulo? Aleluia. Esse é o evangelho, destinado a pecadores. Amém? Graça e paz. Uma boa tarde para você. Amém? Amanhã nos encontramos aqui ao meio-dia. Nova criatura em Cristo Jesus. Declare aí sobre a sua casa, sobre a sua vida. Diz, eu tenho a mente de Cristo. Eu sou puro, eu sou santo. Eu sou santo. Não porque você fez coisa boa, porque ele fez no seu lugar e tornou você santo. Você foi santificado, você foi justificado. Diga, minha mente é pura, minha mente não é cheia de maldade, meus olhos não são ávidos para o mal. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou puro. Amém? Graça e paz. Amanhã nos encontramos aqui. Tchau, pessoal! Tchau, Tonton! Sua linda. Olá, Esther.